tá, como a gente consegue agora pôr em prática a comunicação não violenta, né? Então, o Marshall, que é o desenvolvedor da comunicação não violenta, criou 4 passos para a gente conseguir colocar em prática, para a gente conseguir aplicar no nosso cotidiano essas coisas que são um pouco etéreas para a gente, né? Então, o primeiro passo é observar sem julgar. O segundo passo é identificar sentimentos. O terceiro passo é assumir responsabilidades pelos seus sentimentos. E o quarto passo é fazer pedidos. Por exemplo, vamos pegar uma situação para a gente conseguir aplicar esses 4 passos. Eu, por exemplo, fiz aniversário recentemente e convidei minha melhor amiga para participar da festa. E no meio da festa ela foi embora sem me falar nada. Eu fiquei super triste, né? Eu tava contando com a presença dela e de repente ela some. E aí, como que eu consigo observar essa situação sem julgar? O julgamento é, por exemplo, na hora que ela foi embora, eu falei, putz, que egoísta, né? Ela poderia simplesmente falar comigo. Por que ela não veio falar comigo? Deu tchau, pra se importar comigo, né? Eu poderia definir ela dentro dessa ação, né? Então, cristalizar ela nisso e falar que ela é egoísta e ponto. E não olhar para a situação de forma clara. Bom, ela foi embora por algum motivo do qual eu não sei. Então, observar sem julgar é mais ou menos isso. Considerar que a ação foi feita de forma neutra, sem colocar carga emocional, algum juízo de valor sobre isso. Num segundo momento, é importante a gente conseguir identificar nossos sentimentos. Então, para mim já estava claro que eu senti era tristeza. Eu estava triste com um pouco de raiva. Mas por que eu estava triste com um pouco de raiva, né? Todo sentimento tem envolvido uma necessidade que não foi suprida. Nesse caso, eu estava com a necessidade de me sentir querida por ela, de sentir que ela se importa comigo e que ela estava presente no dia mais importante do meu ano, que era meu aniversário. Daí leva a gente para o terceiro passo, que é assumir a responsabilidade desse sentimento por mim mesma, e não porque foi ela que causou isso. Ela foi estímulo para eu me sentir dessa forma, mas não foi ela que me causou isso, necessariamente. Então, tentar olhar para isso de forma afastando ela como uma causadora desse sentimento, mas sim como estímulo desse sentimento. Então, eu me senti assim porque eu quero me sentir amada. E daí surge o quarto passo, que é fazer pedidos. Então, eu poderia simplesmente surtar com ela e falar: nossa, você foi egoísta e uma ridícula e simplesmente foi embora sem falar comigo. Não, mas eu consegui identificar meu sentimento, expressei a minha necessidade que estava latente e um sentimento, então conversei com ela sobre isso. E a última coisa que eu faço é fazer um pedido. Fazer pedido é mais ou menos falar para essa minha amiga, a Luísa: Lu, por favor, da próxima vez que tiver um dia super importante para mim e eu te chamei para participar desse evento, quero que você esteja comigo, não vai embora sem me falar nada. Fala comigo, se você estava mal, se você estava doente, se você precisava ir para casa, fala para mim. Então, esse é um pedido claro de se fazer. E um pedido claro de se fazer é associado a todas essas outras coisas que a gente passou, identificando os sentimentos, expressando as necessidades. Um pedido fora de contexto, um pedido sem a necessidade expressa e sem o sentimento envolvido é uma exigência. Uma exigência, ninguém te escuta. Então, fazer um pedido tem que estar com essa carga toda envolvida, né? É um processo quase de se abrir para outra pessoa, para se vulnerabilizar e fazer com que vocês consigam construir e chegar numa ação conjunta. Esses 4 passos são só um apoio para a gente conseguir construir uma relação um pouco mais saudável, uma relação mais honesta e de confiança com as pessoas que a gente convive. Mas não necessariamente seguir esses 4 passos significa que você vai conseguir estabelecer uma comunicação não violenta, né? Nossa relação com as pessoas está para além de uma regra, né? De um método simples e direto. Então, uma boa forma da gente começar a praticar a comunicação não violenta um pouco mais orgânica, de forma um pouco mais saudável, relaxada, é ouvindo e se colocando no lugar do outro. Então, sempre tenha em mente a empatia e a escuta ativa é uma boa forma de começar. Independente se você vai colocar os 4 passos em ação ou não, escuta e empatia é sempre um bom começo.